Universo Holístico, a rádio que acredita em você. Olá, bom dia. Estamos mais uma vez aqui pela rádio Universo Holístico, a rádio que acredita em você, com mais um programa Autoconhecimento. E hoje eu tenho uma pergunta. Uma pessoa mandou um e-mail pedindo que eu falasse a respeito da ansiedade. Deixa eu ver o nome, Maria Tereza Albuquerque. E então vamos conversar hoje sobre a ansiedade. E eu quero primeiro falar sobre o que é ansiedade. Porque todo mundo ouve esse termo ansiedade, né? E ela tem várias definições nos dicionários não técnicos, como aflição, angústia, perturbação do espírito causada pela incerteza, relação com qualquer contexto de perigo e várias outras coisas, né? E levando-se em conta o aspecto técnico, devemos entender a ansiedade como um fenômeno que, por algum momento, traz benefícios e em outros prejudica, dependendo das circunstâncias ou da intensidade que se torna patológico, ou seja, é prejudicial ao nosso funcionamento psíquico, mental e somático corporal. Ela também estimula a pessoa a entrar em ação, porém em excesso, faz exatamente o contrário, impedindo as reações. E o que é a ansiedade e por que ficamos ansiosos? E ela é parente próxima do medo. Muitas vezes fica difícil fazer a diferenciação, fica impossível. E é distinguida dele pelo fato de o medo ter um fator desencadeante real e palpável, enquanto na ansiedade o fator de estímulo teria características mais subjetivas. A ansiedade é o grande sintoma de características psicológicas que mostra a interseção entre o físico e psíquico, uma vez que tem claros sintomas físicos, como a taquicardia, ou como o pessoal costuma dizer, a batedeira, né? Sudorese, o suor, os tremores, também a tensão muscular, o aumento das secreções urinárias e fecais, como a gente ouve as pessoas dizerem, né? Eu fico nervoso, eu fico ansioso, eu fico com dor de barriga, eu preciso ir ao banheiro a toda hora, a todo momento. Também tem o aumento das dores de cabeça. E quando elas são recorrentes e intensas, também é chamada de síndrome do pânico, que é uma crise ansiosa aguda. E toda essa excitação acontece devido a uma descarga de um neurotransmissor chamado de noradrenalina, que é produzido nas suprarrenais. Os transtornos de ansiedade são doenças relacionadas ao funcionamento do corpo e às experiências de vida. A pessoa pode se sentir ansiosa a maior parte do tempo sem nenhuma razão para isso, ou pode ter ansiedade apenas às vezes, mas não tão intensamente que poderá se sentir imobilizada. A sensação de ansiedade pode ser tão ruim e desconfortável que, para evitar, as pessoas deixam de fazer coisas simples, como, um exemplo, usar o elevador, devido e por causa do desconforto que elas sentem. E os transtornos da ansiedade têm sintomas muito mais intensos do que aquela ansiedade normal do dia a dia. E eles aparecem como preocupações, tensões ou medos exagerados. A pessoa acaba que não consegue relaxar, ou uma sensação contínua de que um desastre ou algo muito ruim vai acontecer. Também como preocupações exageradas com a saúde, família, o trabalho, um medo extremo de algum objeto ou alguma situação em particular, um medo exagerado de ser humilhado publicamente, a falta de controle sobre os pensamentos, sobre algumas imagens ou atitudes que se repete independente da vontade da pessoa. O pavor também depois de uma situação muito difícil
E existem 3 tipos de tratamento para o transtorno de ansiedade. O nosso sistema nervoso central e a nossa mente precisam de uma situação de conforto e de segurança para ter uma sensação de repouso e de bem-estar. E quando a nossa percepção nos alerta para uma situação de perigo, desta forma, acontece o estado ansioso. É involuntário. Faz muito pouco tempo que saímos dos tempos da caverna, onde os perigos de vida e a necessidade de luta era constante. A excitação do sistema nervoso central vinha como uma forma de estimular o nosso corpo para a luta ou para a fuga, que era o que acontecia naquela época. E o que interpretamos como perigo hoje é maior e muito mais perigoso, porque é a vida biológica. Pode ser como perda de status, de conforto, poder econômico, perda de amizades, também de privilégios, algumas vantagens que tinha e pode ser perdida ou ainda não perdeu, mas tem a sensação de que pode perder. Possibilidade de concretizar interesses, de vaidade, são várias situações, fatores mais do que suficientes, em muitos casos, para disparar o estado ansioso, disparar o gatilho para a ansiedade. Em estados de desequilíbrio emocional, o simples contato com algo novo, com situações inesperadas ou desconhecidas, é o suficiente para disparar os estados ansiosos. A principal característica psíquica do estado ansioso é uma excitação, uma aceleração do pensamento, como se estivesse elaborando, planejando uma maneira de se livrar do perigo e da maneira mais rápida possível. E esse momento mental, na maioria das vezes, acaba criando uma certa confusão mental, uma coisa ineficiente, uma ação ineficiente, um aumento da sensação de perigo e de incapacidade de se livrar desse mesmo perigo, o que acaba levando a um círculo vicioso, porque essa sensação só faz aumentar ainda mais o estado ansioso. Mente acelerada é mente desequilibrada, e esse movimento impulsivo de a mente se acelerar, de precisar ter tudo sob controle para poder usufruir, da sensação de repouso, de conforto, faz com que ela se excite. E se o problema não tiver uma solução mental imediata, como o que acontece na maioria dos casos, aí sim teremos a chamada ansiedade patológica, que tende a ficar crônica e piorar com os anos. E tem as origens da ansiedade. E a primeira é que a ansiedade poderia ter uma origem genética, ou seja, a pessoa herda de seus ancestrais uma predisposição para ter estes sintomas. E nesses casos, as manifestações podem ser bastante precoces, sendo a pessoa desde cedo uma criança agitada, às vezes hiperativa, que chora com facilidade e às vezes até com dificuldade de dormir. A ansiedade precoce também pode se manifestar através do desespero de mamar e numa postura mais teimosa e possessiva ainda quando criança. E a segunda é uma infância carente e problemática, onde as dificuldades dos pais, mas principalmente da mãe, de passar carinho, afeto e suprir as carências afetivas da criança, vão fazendo com que ela vá se sentindo insegura e exposta, e vai gravando e condicionando um sentimento de que coisas ruins e sensações negativas podem acontecer a qualquer momento. E a terceira é a dificuldade de incorporar fatos e intercorrências novas ou desconhecidas. Ou seja, o velho ou conhecido sempre traz a sensação de segurança e controle. E o novo, por sua vez, tem a capacidade de potencializar a sensação de medo, no sentido de que algo ruim ou perigoso pode vir a acontecer. É mais ou menos assim
Tudo que vem de mim é seguro e tudo que vem de fora e não está sob controle é perigoso. É a clássica postura do pessimista, como aquele personagem dos desenhos antigos de TV. Alguns de vocês devem lembrar, quem estiver dentro da mesma faixa de idade que eu, que tinha a hiena e o leão, e a hiena sempre dizia: ó vida, ó céus, ó azar, não vai dar certo. Então, traumas de infância, grandes sustos, perdas afetivas ou mesmo materiais também podem desencadear quadros ansiosos bastante importantes, mas não chegariam a ser causas específicas. A tentativa de se livrar desse mundo de sensações e sentimentos que tenha características desequilibradas, desajustadas, é que são as causadoras dos transtornos obsessivo-compulsivo, ansioso, hipocondríaco, histérico e até fóbico. E para diminuir a ansiedade, o primeiro passo é preciso entender que a ansiedade é um fato normal quando não é exagerada e que ela corresponde à excitação do neurônio e à sua necessidade de descarregar. Ela normalmente é desencadeada quando a pessoa entra em contato com situações novas e desconhecidas ou quando a situação tem alto valor afetivo. Para poder combater, o primeiro passo é identificar. Então o corpo fica tenso, existe uma necessidade de se movimentar fisicamente, mexer os pés ou as mãos, ou até uma inquietação no geral. A respiração fica mais acelerada e o pensamento fica agitado. Muitas ideias passam pela cabeça de forma muito rápida, acelerada, e algumas vezes a cabeça fica confusa e não sabe direito o que quer. Uma vez identificado esse estado, deve focar na respiração. A frequência da respiração precisa ser diminuída. Deve expirar lentamente e encher o pulmão em mais ou menos 75% e em seguida deve expirar e tirar todo o ar do pulmão, também de forma lenta. A respiração tem a capacidade de controlar o corpo e a mente. E esse tipo de exercício deve ser feito pelo menos 10 minutos e deve tentar manter a cabeça vazia. Os pensamentos precisam sair da mente junto com o ar expirado. A ansiedade é desencadeada por preocupações, por uma incerteza que desperta o pessimismo e a sensação de algo muito ruim, medo que aconteça algo. E é preciso fazer alguma coisa para evitar o pior. Então, atingir as metas e objetivos, essa é a hora de parar. Quanto maior a pressa para atingir o objetivo, maior a ansiedade. Não pode ter pressa para conseguir nada. É como dizem os ditados populares: o apressado come cru, ou devagar se vai ao longe. É lógico que não vamos deixar ou abrir mão dos objetivos, mas é preciso que ele seja atingido quando possível e necessário no aqui e agora, no plano real e não na cabeça, o que acaba por proteger a ação e não as ideias. Portanto, as ideias servem para orientar e não para acelerar. Esvazie a cabeça quando estiver ansioso e confie que de forma lenta você vai chegar num ponto de proteção. Abra mão mentalmente da sua meta, do seu objetivo por um tempo, só até recuperar o equilíbrio. Mais uma vez eu repito, mente acelerada é mente desequilibrada. Cuide da sua respiração, esvazie sua cabeça. No final dos 10 minutos, provavelmente você vai estar mais tranquilo, menos ansioso. Saber identificar o ponto em que a ansiedade deixou de ser normal para tomar conta da sua vida pode ser mais difícil do que parece, principalmente porque ela pode aparecer em várias diferentes maneiras, né? Como eu já havia citado antes, mas vale repetir: um ataque de pânico, uma ansiedade social, e o diagnóstico nem sempre é muito claro. Por isso é importante observar seu próprio comportamento para ver
com que frequência os sintomas estão presentes no seu dia a dia. Um bom começo pode ser verificar o medo de falar em público, por exemplo. A maioria das pessoas começa com um friozinho na barriga antes de abordar um grupo de pessoas ou ter que subir em um palco para falar para o grande número de pessoas. Mas se o medo é tão forte que nenhum treinamento ou prática vai aliviar, ou se você gasta muito tempo pensando e se preocupando com isso, você pode ter uma forma de transtorno de ansiedade social, também conhecido como fobia social. As pessoas com ansiedade social tendem a se preocupar por dias ou semanas que antecedem a um evento ou uma situação. E se consegue passar por uma situação como essa, a experiência costuma ser muito desconfortável. Tem também a forma de vir como insegurança. Transtorno de ansiedade social nem sempre envolve falar em público ou ser o centro das atenções. Na maioria dos casos, a ansiedade é provocada por situações do dia a dia, como conversar cara a cara com alguém, ou comer e beber na companhia de um pequeno número de pessoas. E nessas situações, as pessoas com transtorno de ansiedade social tendem a sentir que todos os olhos estão sobre elas, o que muitas vezes as levam a ter tremores, náuseas, suor ou dificuldade para falar. E esses sintomas tornam difícil a convivência em sociedade, conhecer novas pessoas, manter relacionamentos e avançar no trabalho ou na escola. Pode também causar a tensão muscular, que acontece aquilo de apertar a mandíbula ou os punhos, ou flexionar outros músculos por todo o corpo por várias vezes. Esse sintoma pode ser tão persistente e generalizado que as pessoas que convivem com ele por um longo período podem simplesmente parar de perceber depois de um tempo. Pode também ter problemas para dormir, a dificuldade em pegar um sono ou conseguir dormir por algumas horas consecutivas. Pode estar associado a uma grande variedade de condições de saúde, física ou psicológica. E claro, não é comum ficar se revirando na cama antes de uma entrevista de emprego, por exemplo. Mas se você se encontra com ansiedade crônica, acordado por várias noites seguidas, preocupado com problemas ou com nada em particular, pode ser que isso seja um sinal de um transtorno de ansiedade. Segundo algumas estatísticas, metade das pessoas com transtorno de ansiedade tem sérios problemas para dormir. Também preocupações excessivas. A marca registrada do distúrbio de ansiedade é se preocupar demais com tudo, inclusive com assuntos que não merecem a sua atenção. Mas o que é demais nesse caso? Bom, significa ter pensamentos persistentes ao longo dos dias, semanas, meses, a respeito de um mesmo assunto, a ponto de ficar praticamente obcecado por aquilo e deixar toda essa preocupação interferir no seu dia a dia. O que diferencia um transtorno de ansiedade de uma ansiedade normal é se suas emoções estão causando muito sofrimento. Tem também o outro lado, que é o perfeccionismo. O comportamento mimado e obsessivo, conhecido como perfeccionismo, é um sintoma que anda de mãos dadas com o distúrbio de ansiedade. Perfeccionismo é especialmente comum no transtorno obsessivo-compulsivo, que tem sido visto como um transtorno de ansiedade. E os comportamentos compulsivos podem ser tanto mentais, quando a pessoa fica repetindo para si mesma, quanto físicos, roer as unhas, por exemplo. Pensamento e comportamento obsessivo-compulsivo se tornam uma doença quando a necessidade de completar os comportamentos, também conhecidos como rituais, começa a conduzir a sua vida. Se você gosta do seu rádio a nível de ouvir no volume 3, por exemplo, e ele quebra e fica preso no volume 4, você estaria em total pânico até que pudesse consertar. Então, sair dessas situações, não focar nisso é muito importante. E tem também os medos irracionais. Alguns casos de ansiedade são ligados a uma situação ou coisa específica, como voar, animais, multidões. Se o medo se torna irresistível, perturbador
e desproporcional ao risco real envolvido, pode ser um sinal de fobia, um tipo de transtorno de ansiedade. Apesar de fobias terem o poder de incapacitar uma pessoa, ela não é óbvia em todos os momentos. Na verdade, pode não vir à tona até o momento em que você tem que enfrentar uma situação específica e descobre que é incapaz de superar aquele medo. Uma pessoa que tem medo de cobras pode passar anos sem ter um problema, mas de repente seu filho quer ir acampar e ela percebe que precisa de tratamento porque vai surgir o medo cobras. E o chamado pânico. Os ataques de pânico podem ser aterrorizantes. É como se uma sensação súbita de medo e impotência tomasse conta do seu corpo por vários minutos, comprometendo a sua respiração, acelerando os batimentos cardíacos, provocando formigamento nas mãos, suor, tonturas, dores no peito, no estômago. Nem todo mundo que tem um ataque de pânico tem um transtorno de ansiedade, mas as pessoas que já viveram isso por várias vezes podem ser diagnosticadas com o chamado transtorno do pânico. Se você verifica qualquer um desses sintomas de ansiedade na sua vida, talvez seja a hora de procurar um médico, um profissional, um terapeuta. A ajuda especializada é fundamental para saber qual é o tratamento mais indicado, no seu caso, para que você, com o tempo, aprenda a controlar seus ânimos e não mais ficar recebendo ordem deles. Somente um médico pode dizer qual é o medicamento mais indicado para o seu caso, também como a dosagem correta e a duração do tratamento. Siga à risca a orientação do médico, nunca se automedique, não interrompa o uso de um medicamento sem consultar um médico, mas procure alternativas, procure uma terapia, procure um profissional que possa te atender emocionalmente, mentalmente, possa fazer um controle, que possa estar te auxiliando para que você consiga, pouco a pouco, controlar a sua ansiedade ou para que ela volte ao normal de uma ansiedade cabível e não que traga transtornos que te prejudicam ao longo do dia, no seu dia a dia, ok? Então eu acho que falei um pouquinho a respeito, deu para esclarecer um pouco mais a respeito da ansiedade, falei sobre os sintomas, espero ter auxiliado e espero que a minha ouvinte aí tenha gostado das colocações. Quero pedir a vocês, aqui embaixo no vídeo, em algum local aqui, me parece que do lado esquerdo, tenha o local para você se inscrever. Inscreva-se no nosso canal, faça valer a pena os nossos programas, que possamos estar ajudando mais e mais através das ferramentas que vamos recebendo para ajudá-los ou para conversarmos aqui nos nossos programas. Até o próximo programa. Minha gratidão, amor e luz sempre. E quem não é tolo pode ver a paz na terra.